aqui da apresentação. Boa noite a todos. Vamos lá iniciar a palestra do engenheiro Paulo Sérgio Nascimento. Paulo, ele é formado na UFJF, na Universidade Federal de Juiz de Fora, fez mestrado também aqui e trabalha no ONS, desde que saiu da UFJF, logo em seguida ele foi para o ONS, está lá já há um bom tempo, e ele trabalha especialmente, né, com os modelos de eólica e, mais recentemente, né, Paulo, de solar também, para os modelos do Sistema Interligado Nacional, dentro do ONS. Então, ele prontamente aceitou o nosso convite para falar um pouquinho, né, hoje, sobre as perspectivas e desafios do ONS na operação e planejamento do SIM, considerando as novas renováveis, em especial abordagem eólica e solar fotovoltaica. Então, Paulo, muito obrigado por ter aceito nosso convite. É um tema de extrema importância para o mundo, para o Brasil em especial. A gente está começando a sentir, né, os efeitos da geração renovável, das novas renováveis. Né? A gente já lida com uma renovável há muitos anos, mas agora a gente tem novas renováveis chegando com força, com mais força. Né? Então, o Paulo vai trazer para a gente essa perspectiva dele, né, como engenheiro especial do ONS. Mais uma vez, muito obrigado por aceitar nosso convite. E só deixar a todos aqui para fazerem as perguntas preferencialmente no Q&A, tá? No perguntas e respostas, que ao final a gente puder responder todas. Em geral, dá tempo de responder todas. Espero que hoje também. Obrigado mais uma vez. Com você, Paulo. Todos me ouvem bem? Eu coloquei aqui o fone. Sim. Se vocês acharem que não está muito legal, eu tiro. Mas, primeiramente, gostaria de agradecer, Bruno. É sempre uma honra os convites, né, de qualquer evento na Universidade de Fora. Me formei lá, fiz grandes amigos, dois aqui na minha frente. Então, é sempre uma honra. Eu vou tentar aqui abordar um pouquinho, né, dessas características da fonte eólica. A fonte eólica a gente já tem aí uma experiência de alguns anos, né? Não muito longos anos, mas alguns anos. E a fotovoltaica a gente está aí começando agora. Dando início, então, eu separei aqui a apresentação com alguns macrotemas, né? Vou falar um pouquinho das principais características das fontes renováveis. Aqui eu vou falar dessas novas renováveis, especialmente solar, fotovoltaica e eólica. Né? A gente tem outras fontes aí muito importantes aí no sistema, mas aqui nessa apresentação a gente vai focar um pouquinho nessas duas fontes. Vou falar um pouquinho da importância da eólica, né, no atendimento do Nordeste, né, atendimento energético do Nordeste. Eu posso desligar minha câmera para ficar melhor o fluxo? Tá legal? Tá bom sim, mas você fica à vontade. Por mim, tudo bem. É mais, caso dê alguma rateada, fica mais. Vou falar um pouquinho das vantagens, né, dessas novas renováveis, né, a representação dessas fontes nos modelos de planejamento da operação. Vou apresentar um pouquinho do trabalho que a gente vem desenvolvendo lá na ANS em relação à previsão, né, da geração eólica e também um pouquinho da geração solar e o acompanhamento desses resultados que a gente vem obtendo para a previsão eólica e os resultados iniciais que estamos obtendo aí na fonte solar fotovoltaica. E no final a gente faz aí algumas perspectivas futuras, de novos avanços, coisas que eu acho que são importantes considerar aí nos próximos anos como os principais desafios dessas fontes. Bom, iniciando então com as características, né, eu elenquei aqui algumas características, desafios, né, digamos assim, dessas fontes. Só um segundo, pessoal, que acabou travando aqui comigo.
Então, falando um pouquinho aí de desafios, né? Voltando aos desafios, devido à crescente penetração dessas fontes na matriz eletroenergética do país. Então, um dos pontos que sempre requerem atenção é o estabelecimento de requisitos técnicos, né, de desempenho dinâmico, planejamento de longo, médio e curto prazo. Eu vou apresentar aqui algumas figuras, algumas análises para vocês em relação às características dessa fonte em cada horizonte do tempo, à medida que a gente vai ali caminhando para o tempo real da operação lá na sala de controle. Essas fontes são extremamente variáveis, então requer cuidados especiais. A questão de planejamento de linhas de transmissão é sempre muito importante, nem sempre essas fontes estão localizadas perto dos centros consumidores. O risco, né, o impacto dessa variação, né, consequentemente, né, maior reserva operacional, controle de potência reativa, tudo isso está ligado a uma das principais desafios, que é a previsão dessas fontes, né? A previsão de geração dessas fontes. Bom, e se tratando de previsão, né, vou falar um pouquinho dos desafios associados a esse tipo de problema. A gente sabe aí que há uma incerteza nessa geração devido aos fatores meteorológicos. A matriz eletroenergética do país tinha uma dependência, né? Não tem uma dependência aí de fatores meteorológicos. Até há poucos anos atrás, a nossa predominância hidráulica, mas agora a gente já não mais pode chamar o sistema de hidrotérmico, seria um hidrotérmico eólico, e mais aí, daqui a alguns anos, hidrotermoeólico solar. E essas incertezas, né, devido a fatores meteorológicos, eles causam inevitáveis desvios, né, na previsão. Consequentemente, né, dificuldade de dimensionar a reserva de potência e também necessidade de redespacho na sala de controle. Tudo isso implica aí num custo operativo maior para o sistema, para a sociedade de um modo geral. Então, o nosso objetivo é sempre melhorar a acurácia desses modelos, e aí eu acredito que é muito bom esse tipo de evento para a gente discutir, mostrar os problemas que a gente tem e sensibilizar, né, o centro de pesquisa, as universidades a trabalhar nesses temas. E melhorando essa acurácia, a gente tem, então, melhores, no final, melhor preço para o consumidor final. É tudo que a gente deseja com essas modelagens. Aqui eu trago um pouquinho da capacidade instalada total. Esse aqui é uma projeção, né? Tem aqui a figura 2018 e uma projeção 2023. A matriz brasileira hoje ela é 83% e passando a 84% de renováveis, e a fonte eólica já tem uma parcela considerável, né, nessa matriz, e vai aumentar ainda mais, né? Aqui a gente está apresentando, né, a capacidade instalada total do SIM, mas se olharmos ali a nível subsistema, Nordeste, essa contribuição da eólica ela é muito forte. Aqui a evolução da capacidade instalada nos últimos anos. A eólica teve aí um forte crescimento a partir de 2012. Isso acarreta muitos desafios para o operador, a necessidade de se adaptar a essa nova realidade, esses novos desafios que essa fonte causa, né, para a operação, e aprimoramento dos modelos. A fonte solar é um pouco mais discreta, né, em termos totais, em megawatts, mas vem havendo um crescimento aí a partir de 2017 muito grande. Ambos os gráficos são relacionados à geração centralizada. Um pouquinho da distribuição espacial da energia eólica. O Nordeste ele concentra, né, os maiores fatores de capacidade, principalmente as regiões litorâneas. A Bahia também possui
uma potência, né, um recurso eólico muito forte, e o sul também existe aí um bom potencial de exploração. A estimativa, né, que temos aí, em 2018 estava 14 GB, em 2023 a gente vai passar para 17 GB. Em termos de subsistema, né, é uma parcela muito significativa de uma fonte, né? Por exemplo, o Nordeste que concentra a maior capacidade instalada. Hoje o Rio Grande do Norte é o estado com maior capacidade instalada, mas em breve aí perspectivas de a Bahia ultrapassar até o Rio Grande do Norte. Em relação à fonte solar fotovoltaica, né, o recurso é um pouco mais espalhado, né, ao longo do país, né, isso é uma vantagem, né, e a gente vê até pela capacidade instalada dos estados, então tem uma faixa, né, de altas radiações, né, solares. Hoje, a maior concentração está no Nordeste, e alguma parcela considerável no Sudeste, né? Lembrando também aqui a gente está falando das centralizadas. Um pouquinho do fator de capacidade, né? A fonte eólica ela possui uma geração mais baixa aí no primeiro semestre, março, abril, maio, são aí os meses aí com a geração mais baixa, e o segundo semestre com valores mais elevados. No primeiro semestre, a geração, além de ser mais baixa, ela é bem mais variável. Então, há uma dificuldade maior de previsão nesse primeiro semestre, e aí implica, né, até em maiores desvios, né, nesse período. Embora, né, um desvio no segundo semestre, ele acaba, um desvio de vento, por exemplo, né, uma previsão de vento, acaba tendo um erro, né, na geração eólica bastante considerável. Então, o impacto acaba sendo maior devido aí a potencial de geração maior no segundo semestre. A fonte fotovoltaica, essa sazonalidade, né, é um pouco menos marcante do que a fonte eólica, embora exista. Mas devido aí também ao montante, né, da fonte fotovoltaica, a gente não percebe, né, essa grande sazonalidade que tem a eólica. Aqui um gráfico interessante, né, relaciona o fator de capacidade de alguns países, né? Os Estados Unidos, a gente vê aí um fator de capacidade considerado elevado, né, para geração eólica, mas o nosso país é muito rico nesse recurso. O fator de capacidade nosso é cerca de acima de 70% da média mundial, né, superando todos os países. E aí entra até os desafios, né, diferentes, né, que vamos encontrar aí nos próximos anos, já estamos encontrando em relação a essa fonte. Por exemplo, máquinas que antes foram projetadas para operar aí com fatores de capacidade um pouco mais baixos, aí operando no Brasil, essas máquinas vão ter que suportar, né, uma maior demanda, né, digamos assim, do recurso eólico. Um pouquinho da importância, né, do atendimento do Nordeste com a fonte eólica. Esse gráfico a gente traz aqui a partir de 2009 até o mês passado, até setembro desse ano. E aí ele deixa muito claro, né, a parcela, a significância, né, da geração eólica, né, no atendimento da demanda energética do Nordeste. Nos últimos 2 anos, aí, cerca de 50%, né, de atendimento da carga do Nordeste, da demanda energética do Nordeste. Ainda não terminamos o ano, então esse 49 ele pode mexer um pouco, provavelmente deva aí subir um pouco, mas essa alteração que possa ir, eu imagino que não deva aí alterar tanto em relação a 2019. Embora a gente esteja vivendo aí um novo paradigma na carga, nessa questão da pandemia, a carga aí abaixou consideravelmente, então é provável que
essa parcela de atendimento da carga, o recurso eólico ele está enxergando com a pandemia, então é provável que essa parcela aumente ainda mais. E aí a gente vê também uma exportação, né? O Nordeste como sendo um exportador de energia. E nesses últimos 2 anos tem acontecido isso, né? A fonte solar bem mais discreta, né? Está iniciando, está caminhando aí agora, então a gente ainda não enxerga, né, uma parcela considerável dessa fonte no atendimento do Nordeste. Aqui um gráfico, né, só comparando, né, a carga com a geração eólica do Nordeste, né? Em termos de capacidade, a eólica está em torno aí de 13, 12, quase 13 mega instalado no Nordeste, para uma carga de aproximadamente 10 mega. Em setembro, né, esse é o gráfico desse mês anterior, cerca de 78% da carga do Nordeste foi atendida com geração eólica. Isso para um subsistema, né, se a gente pensar o Nordeste como um sistema só, é uma parcela muito, muito considerável. Aqui um exemplo, né, desse atendimento em setembro. Então, o Nordeste ele foi um grande exportador de energia nesse período. Aqui alguns gráficos de recorde de geração eólica. Esse é um exemplo, né, de um recorde de geração instantânea. Nesse momento aqui, o fator de capacidade do Nordeste foi de quase 80%, né, atendendo mais do que 100% da carga do Nordeste, ou seja, é muito expressivo, mesmo a gente pensando aí em termos instantâneos. E em termos médios, né, aqui é o recorde em relação à média diária, né, um outro dia atendemos aí cerca de 72%, né, um fator de capacidade de 72%, atendendo aí 94% da carga do Nordeste. Vamos falar um pouquinho das vantagens dessas novas fontes. A gente imagina, né, houve muito, né, em muitas palestras, a questão de bateria, né, a questão de armazenamento. A gente tem aí uma imensa bateria. O que a gente precisa fazer é carregar essa bateria. Então, temos uma capacidade hidráulica de armazenamento muito grande, e aí a gente já fica intrigado, né, a questão de usinas reversíveis, será que é interessante? Muitas das vezes você tem aí investimento de vento, isso poderia ser convertido em, por exemplo, num enchimento de um reservatório. Então, a gente tem no país uma abundância, né, de recursos, a gente privilegiado. Tem uma outra característica importante, que é o efeito portfólio. Esse efeito portfólio, a fonte eólica é muito variável, mas quando você está agregando, né, essa fonte a nível de pontos de conexão, aí a nível subsistema, esse efeito variável ele vai sendo compensado e a fonte se torna um pouco mais estável. Ainda tem as suas variações, mas é bem mais estável. Esse efeito ele acontece também na fonte solar. Uma outra característica muito importante, né, interessante, é a complementariedade entre a eólica do litoral e a eólica do interior, e também entre a eólica e a solar em algumas regiões. Vou mostrar aqui, por exemplo, o caso do interior da Bahia. Então, aqui, esse primeiro gráfico é o fator de capacidade da geração eólica, né, para alguns meses, na verdade, para todos os meses do ano, né, para 2018, e o fator de capacidade da solar. Então, a gente vê que são muito fortemente complementares, o que é uma grande vantagem, por exemplo, em questão de projeto híbrido, solar e eólico. Em relação a algumas dificuldades da operação, devido à variabilidade, vou tentar ilustrar aqui alguns casos, né, alguns exemplos.
Esse primeiro gráfico aqui em relação à geração solar fotovoltaica, eu 3 dias aqui aleatoriamente, né? Um dia eu escolhi a dedo, que foi essa curva em preta. Teoricamente aqui é um dia de céu claro, né? Um dia que não tinha nuvem, então a geração solar desse parque específico é bem estável. Lembrando que aqui esses dados foram capturados a cada 10 segundos, então a frequência é bem alta dessas informações. Essa curva em vermelha, aparentemente, aí mostra o desafio, né, da operação desse tipo de fonte. Até um determinado momento do dia, ela aparentemente não tinha nenhum impacto de nuvens, nada influenciando nessa geração. A partir de um momento, provavelmente alguma nuvem apareceu lá naquela região, e aí você vê a variabilidade que isso insere na sua fonte fotovoltaica, na sua geração. E temos que operar o sistema com esse comportamento, né, com esse tipo de fonte injetando na rede. A curva em azul mostra aí também o desafio do ponto de vista energético, né? Apesar de existir uma variação, às vezes, essa produção fotovoltaica ela é bem baixa. Um outro gráfico ilustrando os mesmos dias para geração eólica, né? E aí a diferença, né, que a gente vê, o formato da curva, é muito difícil, né, prever a eólica devido a essa não regularidade, né, na geração. Os modelos, por exemplo, simples, modelos autoregressivos, não conseguem capturar esse tipo de comportamento, além dessa variabilidade, né, que acontece ali no curtíssimo prazo, que vai impactar também na operação em tempo real. Aqui um exemplo, comparando Nordeste e Sul. Aqui a geração não mais está em patamares a cada 10 segundos, aqui esses gráficos estão em base semi-horária, e mesmo assim a gente vê a alta variabilidade, né, desses dados, né, dessa geração. O Nordeste ele apresenta, né, uma sazonalidade bem marcante, né, tem uma variabilidade considerável, mas a nível de longo prazo a gente vê aí essa sazonalidade bem marcante. O Sul já é um pouco diferente, né? A gente não percebe, pelo menos a olho nu, né, nesse tipo de gráfico, essa sazonalidade marcante. E uma variabilidade muito maior, né, do que no Nordeste, o que implica também desvios maiores de previsão. Embora, né, o impacto, né, do desvio no Nordeste é muito maior devido aí à capacidade instalada. Esse é um outro gráfico que eu mostro algumas rampas, né, algumas variações em espaços de tempo teoricamente bem curto dessa geração. Infelizmente, a gente consegue prever razoavelmente, né, algumas dessas variações, mas ainda existe aí uns detalhes. A gente vê aqui alguns pontos que a previsão, a curva em vermelho seria o valor observado da fonte, né, e o preto, a curva em preto, a previsão. A gente vê que ainda tem aí alguns momentos que a previsão não consegue capturar. E um montante de energia, né, para um determinado local pode ser bem considerável, né, e aí acarreta o impacto lá na operação em tempo real considerável. Eu frisei aqui 3 exemplos, né? Por exemplo, essa rampa aqui de 6.400 mega aconteceu em 3 dias. Uma rampa de quase 6.000 megas, 5.700, em apenas 13 horas. É algo muito, uma variação muito brusca, né? Num intervalo de tempo muito curto. Uma rampa de 7.100 em pouco mais de um dia, né, 28 horas, então também uma variação considerável. E aí, ali na programação diária, ou como insumo para o modelo de formação de preço, né, que você está fazendo previsão de um dia para o outro, né, você tem aí desafios enormes. Essa variabilidade tanto, né, que mesmo a fonte solar fotovoltaica, né, tendo uma capacidade instalada muito menor, você tem momentos que a solar fotovoltaica gera mais do que a eólica, né? A gente vê aí uma curva, a curva do Nordeste,
né, da geração eólica, né, e aí mostra claramente essa dificuldade, essa variabilidade que tem a fonte, né, e dificuldade que é se prever esse tipo de geração, e mostra que a geração solar fotovoltaica pode gerar mais do que a fonte eólica, mesmo tendo aí absurdamente menos capacidade instalada, pelo menos em alguns momentos, né, dos dias. Aqui eu trago alguns exemplos, né? Existe aí, eu quis falar um pouquinho de usinas reversíveis, né, de aproveitamento de energia, mas também tem situações que são necessárias cortar a geração eólica, né? Aqui eu trouxe um exemplo que a gente teve que efetuar cortes na geração eólica e na geração solar devido a carregamento de uma linha de transmissão. Aqui uma redução, outro exemplo, né, uma redução de 4.500 de geração eólica efetuada em alguns estágios, né, o operador lá na sala de controle, ele foi vendo a necessidade de cortes na geração e aí isso foi feito por etapas. Depois de um certo momento, essa geração ela é liberada e aí, nesse sentido, a importância da previsão para o operador, o acerto da previsão é muito importante, porque o operador ele precisa ter uma noção de para onde essa fonte, a geração dessa fonte vai quando ele ligar essas restrições. Então, esse na sala de controle é um desafio, né, para o operador muito grande. Um outro exemplo, né, da limitação na produção solar fotovoltaica, geralmente, né, o período do amanhecer tem essa rampa muito grande, esse é um grande desafio, e coincide com a carga mínima no Nordeste. Então, muitas das vezes, né, o operador ele acaba limitando, né, atrasando a entrada da geração solar fotovoltaica, né, no sistema. Falar um pouquinho, então, da representação dessas fontes nos modelos de planejamento da operação. É sempre bom a gente frisar, né, a característica dos modelos que são utilizados para cada tipo de horizonte, né? A gente está falando aí desafios ali na sala de controle, depois daqui a meia hora, uma hora tem um impacto muito forte, desafios aí para previsão, para programação diária, que seria aí o dia seguinte, o atendimento lá, o modelo de informação de preço de 100, até previsões do dia seguinte até o 7º dia, previsões aí para os modelos de mais médio, curto, médio e longo prazo, Decomp, Wave, e cada horizonte de previsão dessa tem modelos específicos que representam melhor essa fonte. Aqui, nessa apresentação, eu vou me ater aos modelos que utilizam modelos meteorológicos, né? Esses modelos que a gente vê lá, a previsão no Jornal, por exemplo. Então, aqui a gente utiliza nesses modelos de previsão, esses modelos numéricos de tempo, né, para tentar explicar o comportamento futuro da geração. Aqui é só uma ideia do modelo, né, que a gente vem trabalhando lá no OS, né, e aí é muito importante a colaboração, a gente tentou sempre que pôde deixar bem aberto, né, esses desenvolvimentos para futuras contribuições. O modelo, basicamente, né, que gera lá a previsão do modelo D100, ele utiliza informações de todas as instituições do setor, né, a EPE, a CCE, a ANEEL, além de informações de modelos meteorológicos, modelos climáticos de centros até internacionais. A gente usa aí um modelo dos Estados Unidos, um modelo da Europa, além de um modelo aí representado pelo CPT. Então, esses insumos, eu não vou detalhar aqui cada caixinha dessa, mas esses insumos, então, eles são utilizados para a calibração dos nossos modelos, tanto de eólica quanto de solar, e aí gera as previsões que vai atender, por exemplo, os modelos de planejamento de curto prazo, ali, curtíssimo prazo, D100, né? Além das previsões ali no tempo real, uma correção utilizada lá na sala de controle. Em relação aos modelos, né, de planejamento, o modelo de médio prazo, no Wave, curto prazo da Decomp,
programação diária, D100. Esse modelo que a gente vem desenvolvendo no ANS para previsões de curtíssimo e curto prazo, né, tanto da eólica como do solar fotovoltaico, atende o modelo D100 e a gente está aí com a perspectiva de atender pelo menos ali as primeiras semanas do PECOM, né, além de uma previsão de tempo real que está lá sendo utilizada na sala de controle. Em relação ao Wave Decomp, né, como é representada essa fonte nos modelos? Na verdade, é estimada uma energia futura, uma produção futura dessas fontes eólica e solar, com base na geração média dos últimos 5 anos. Esse cálculo ele é efetuado com base na resolução 843 de 2019 da ANEEL, e esse montante ele entra no modelo como um abatimento da carga. No modelo de curtíssimo prazo, né, o D100, né, a gente tem um modelo interno, a ONS, de previsão, desenvolvido lá. Esse modelo é disponibilizado no site do ONS diariamente, lá com todas as informações que foram utilizadas, e é possível reproduzir exatamente a conta que o ONS fez para gerar as previsões diárias que alimentam o modelo da programação de curto prazo, D100, consequentemente programação diária, né? E aí a gente está aí com um trabalho em andamento para tentar utilizar essas informações no modelo DECOM, inicialmente ali na primeira semana operativa do DECOM. Em relação à previsão de geração para o planejamento, né? Vou detalhar um pouquinho esse modelo, né, que a gente desenvolveu. Inicialmente, o ONS tem uma base lá de dados, a base do sistema de supervisão e controle, mas houve a necessidade de aprimorar essa nossa base para gerar essas previsões. E aí reunimos, né, informações do setor como um todo, né, todas as instituições. E aí, às vezes, você tem redundância de informação. Então, para calibração dos modelos, existe aí algoritmos, eu não vou entrar em detalhe aqui, mas modelos, né, de tratamento de dados que você cria, por exemplo, mesmo tendo mais de uma fonte de geração, você tenta absorver ali a melhor informação nos melhores bancos de dados das instituições, além de processamentos estatísticos, dados de usinas próximas, uma série de detalhes, né, para compor esses históricos. Além de informações de centros internacionais de meteorologia. Atualmente, esses modelos meteorológicos eles geram previsões para todo o globo, né? Você, então, tem o trabalho de capturar esse dado, né, e corrigir. Em geral, esses modelos eles fazem previsão, não enxergam aquele detalhe de terreno, detalhe ali da localização da usina, você precisa adaptar. Eu até mostro aqui 2 exemplos, né? Um exemplo da geração média, o vento médio do Rio Grande do Norte. Essa curva em verde é o dado bruto, né, desse modelo meteorológico, o vermelho o observado e o azul o vento corrigido, né? Aparentemente parece milagroso, mas na verdade não é, porque aqui a gente está falando em termos médios, né, em termos diários, né, em cenários. Essa variabilidade é muito grande e difícil, né, de se prever. Então, dado que você tem esses históricos, né, tanto de valores observados de vento, valores previstos dos modelos meteorológicos, você consegue, então, estimar aí a sua geração dos próximos dias. Vou, então, apresentar alguns desses resultados, né, e alguns gráficos para tentar ilustrar um pouquinho mais. Aqui um exemplo eu tentei pegar aqui dos últimos 30 dias, né, para ilustrar para os senhores a dificuldade que é. Além da variabilidade diária, né, que sofre alteração, você tem aí características de sobe, desce da geração que não segue uma regularidade. Isso aqui não é uma sazonalidade que você conseguiria modelar. Então, tem momentos, né, que, por exemplo, a geração eólica ela baixa por algum fenômeno meteorológico atuante no Nordeste, e esses modelos meteorológicos não capturam.
né? Então a previsão acaba errando. O impacto, teoricamente, às vezes não é pequeno. Antes de entrar aqui nos dados, nos desvios, né, eu vou tentar aqui destacar um pouquinho de cuidado que a gente tem que ter, né? Muitas das vezes a gente vê aí valores de MAP, apresentações, mas como esse tipo de métrica, né, você normaliza pelo verificado, quando esse verificado é muito baixo, você está criando valores absurdos. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos, por exemplo, do MAP e de uma outra grandeza, né, de desvio, que é o NMAP, onde esse erro percentual é dado em cima da potência da usina. Então, a gente vê que o observado aqui, curva vermelha, e o preto, curva prevista, está muito bom. A previsão acertou com uma eficácia muito, muito grande. E o MAP, por conta do verificado ser muito baixo, você te traz aí valores elevadíssimos. Em outro momento, onde você errou, né, o verificado veio muito acima, o MAP não te traz um erro muito baixo, sendo que você errou. Então, sempre se atenha ao cuidado dessas métricas que a gente apresenta por conta desses detalhes. Em termos percentuais, né, de desvio, a gente está aí em torno de 4%, 4, 5% de desvio em cima da capacidade instalada do Nordeste. Nesse caso aqui, a gente juntou o Nordeste e Sul, né, nesse desvio. Sempre há uma necessidade de computar aí períodos fechados, né? A geração eólica ela tem uma sazonalidade e também uma sazonalidade no desvio, né? Devido à maior variabilidade em alguns momentos. Então, sempre representar com períodos fechados. Aqui eu trouxe também dois gráficos, né? De desvios mensais para a gente ver aí o comportamento e a dificuldade também. Apesar de vemos ali a geração eólica, essa sazonalidade um pouco mais marcante, previsível, digamos assim, né, a nível mensal, né, e aí te induz a pensar, pô, será que é interessante você aplicar diretamente lá nos modelos de longo prazo, uma previsão puramente, mas a gente vê que a variabilidade é razoável entre os anos, né, considerando o mesmo mês de anos diferentes. Em geral, né, esse modelo que vem desenvolvendo, né, no ONS, ele começou em 2017, né, e a gente vem aí aprimorando esses desenvolvimentos e aí reduzindo o erro ano após ano. 2020 ainda não terminou, então provavelmente esse erro aqui vai mexer. Esse gráfico aqui ele foi computado até agosto, então teve um período aí de maiores desvios. Provavelmente isso aqui vai abaixar um pouquinho, pelo menos é o que a gente espera, né? Aqui uma comparação entre os desvios, né? Eu citei brevemente para os senhores a questão do uso lá na primeira semana operativa do DECOMP, né? A primeira semana operativa do DECOMP é toda quinta-feira, né? A gente precisa de previsões aí para a semana operativa que vai ali do sábado ao próximo domingo, né? E cada semana tem uma revisão dessas previsões. Então são previsões assim de 2 dias à frente, né? Até o 8º dia. Aqui eu comparo os desvios, né? Do modelo vigente, né? A resolução com o resultado desse modelo que a gente está desenvolvendo. A redução ela é bastante expressiva, né? Mas por conta até do que esse modelo está enxergando. A resolução está fazendo ali uma média dos últimos 5 anos, então todo ano que tem uma variabilidade um pouco maior, um pouco menor, né? Como aquela média ela carrega ali uma inércia, né? na sua série, você acaba errando. Né? É inerente da própria modelagem. Aqui eu trago uma comparação, né, para a gente ver em relação ao mundo. Aqui, apesar de ser muito complicado, né, comparar previsão é algo muito difícil, porque se a gente comparar dentro do próprio país, né, as previsões lá do Sul com as previsões do Nordeste, mesmo com o mesmo modelo, né, essas comparações sendo efetuadas com o mesmo modelo, o erro lá no Nordeste, no Sul, é muito maior.
Então, é muito difícil comparar previsões. Mas aqui, para a gente ter uma noção, eu peguei esse resultado aqui de uma análise, né, de um artigo, da distribuição dos erros, considerando aquela métrica, né, lá de normalização pela potência, e o que a gente tem hoje no desvio aí no SIM. Então, dá para a gente afirmar, pelo menos assim, grosso modo, né, não se pode fazer isso, né, comparar puramente, mas dá para a gente afirmar que a gente não está tão longe, né? E ainda tem uma desvantagem ao nosso favor, a relação à capacidade instalada, né? Dado que a normalização é feita pela capacidade instalada, a Alemanha tem uma capacidade muito maior do que a nossa, e, consequentemente, então, você reduz os seus desvios. E a gente ainda tem um outro agravante, né, é muito bom do ponto de vista da geração, mas do ponto de vista de desvio, a gente está operando, né, realizando previsões para séries com um fator de capacidade maior. Né? Então, quando você está normalizando, ou seja, você está gerando previsões num patamar mais próximo da capacidade instalada do que, por exemplo, no caso da Alemanha. Aqui um exemplo da previsão mais recente que a gente tem, aqui eu coloquei até para hoje, né, agora com o modelo rodou, né, o valor observado. Então, essa previsão do dia 29 ela foi gerada ontem, essa previsão do dia 28 ela foi gerada dia 27, e a previsão do dia 27 gerada dia 26. É sempre previsões do tipo um dia à frente. E aí a gente nota a mudança, né, o regime que pode vir a acontecer. Né? O Sul, apesar desse exemplo que a gente está vendo, tanto cada vezes você vê a forma da curva de um dia para o outro mudar completamente. Né? Então, você tem que prever esse tipo de variação. No Nordeste, aqui, vocês me desculpem, teve um erro aqui na impressão do PDF, acabou que ficou falhando o observado aqui, mas a gente nota também aí um perfil, por exemplo, de crescimento nesses dias. Felizmente, a gente consegue aí prever pelo menos esse comportamento, mas ainda tem aqui diferenças, né, que em termos de megawatt pode ser significativo. Falar um pouquinho da geração fotovoltaica, né, esses trabalhos que a gente vem desenvolvendo. A questão de dados, né, ela é sempre muito importante, né, e como é uma fonte que está iniciando agora, né, a gente sofre um pouco mais do que outras fontes, porque cada problema ali de informação verificada no sistema de supervisão e controle, ele acaba te trazendo um risco, né, muito grande no patamar total ali a nível subsistema. Aqui eu marquei algumas situações, né, da geração, alguns valores equivocados da geração observada de um determinado conjunto de usinas. Aqui para o Nordeste, aqui um exemplo para Minas Gerais. E um outro agravante também é em relação à previsão de radiação dos modelos meteorológicos. Né? Essa previsão, em geral, elas têm aí dificuldades, né? Os modelos têm dificuldades de representar bem esse tipo de variável. O GFS, que é o modelo que a gente atualmente usa, o modelo americano, para radiação solar, na eólica a gente usa vários modelos, né? Tem 2 modelos europeus, 2 modelos brasileiros, lá do CPTEC, um modelo americano. Aqui na solar a gente está ainda começando esses trabalhos apenas no modelo americano. E aí a forma da radiação solar ela não segue nem a física real, né, que a gente vê, né, na atmosfera. Você tem, por exemplo, radiação à noite, que não faz o menor sentido. Então, é sempre necessário tratar essas informações. Hoje, a gente está atuando com 2 modelos, né, na previsão fotovoltaica. Basicamente, esses modelos eles capturam essas informações dos modelos meteorológicos, né, radiação, temperatura, umidade, né, e uma série de outras variáveis. E você, com base nisso, você tenta estimar, né, a produção fotovoltaica futura. A gente tem um outro modelo também, um modelo mais clássico, né, onde além das informações dessas variáveis, a gente chama de variáveis exógenas, temperatura, umidade, pressão, a gente tenta explicar também um pouco do comportamento da geração futura com base no passado da própria série.
E por que que é importante, né, a gente considerar, por exemplo, essas informações meteorológicas, né, como variáveis explicativas da previsão? Em geral, os modelos eles trabalham por intervalo. Então, se você vai fazer a previsão, você faz a previsão para as 10 horas, você faz a previsão para meio-dia, é um modelo para cada intervalo do dia. Aqui é um exemplo de um determinado horário, né? E aí, apesar da gente limitar aqui o espaço para ficar no gráfico, nota-se, né, uma grande variabilidade nessa série temporal, e que dificilmente modelos clássicos, né, modelos que estão aí observando o passado da série para prever o comportamento futuro, vai conseguir explicar, por exemplo, essa variabilidade. Esses modelos, eles rapidamente tendem para a média, né, da sua série temporal, então não é um resultado tão agradável, pelo menos aí para as próximas previsões para os próximos dias. Quando você usa, por exemplo, então, uma variável explicativa do modelo que representa a física da atmosfera, né, por exemplo, o GFS, o modelo global, você então consegue explicar muito melhor essa variabilidade que pode vir a acontecer na sua série. Eu acho que a gente está falando aquela variabilidade tão absurda como você naquele gráfico de solar, você, infelizmente, esses modelos também não capturam. Lembrando que cada ponto desse aqui seria, por exemplo, um dia à frente. Então, a gente estaria fazendo previsões para vários dias à frente. Alguns resultados, né, que a gente já alcançou aí em relação aos modelos de previsão fotovoltaica. Tentei pegar o mesmo horizonte de tempo, né, de 30 dias que eu apresentei para a eólica. Aqui no gráfico do solar não fica tão elegante, né, fica um pouco apertado, né, mas a gente vê aqui uma grande variabilidade que pode acontecer na relação do solar, né, alguns comportamentos, né, de queda, por exemplo, algum dia, né, que fica um pouco mais nublado. Os modelos, teoricamente, eles pegam certa parcela disso, mas esses modelos é muito difícil prever nuvem. Por exemplo, quando você está falando em prever precipitação, já é uma tarefa árdua, mas por exemplo, uma nuvem, né, carregada que vai vir, né, às vezes você tenta prever essa nuvem, e você acerta que vai ter uma nuvem, mas erra a posição, né, mas aquela nuvem ela converte ali numa chuva, por exemplo. Aqui não. Aqui, além de você prever, você tem que acertar a posição que essa nuvem está, a altitude que essa nuvem está. Tudo isso implica aí num fator, né, redutor da geração fotovoltaica. E aí, infelizmente, você tem momentos, né, onde os modelos meteorológicos não conseguem acertar. Aqui um exemplo para a previsão, eu trouxe aqui os últimos dias, né, e aqui o SIM como um todo, são valores totais, considerando as usinas do Sudeste e as usinas do Nordeste, sempre lembrando que aqui que a gente está fazendo a previsão, né, para a geração centralizada, né, e a previsão para amanhã. Então, a gente vê, né, aquele comportamento tão abrupto, né, que tinha naquele exemplo que eu usei, naquela variabilidade devido a nuvens, ele é mitigado a nível subsistema, né, porque dificilmente uma nuvem vai cobrir todo o subsistema ao mesmo tempo. Então, você tem uma compensação em termos energéticos, é uma característica interessante. Em termos elétricos, é mais complicado, porque você está interessado em prever e operar, né, efeitos que estão acontecendo em pontos mais localizados. E é isso que a gente mostra aqui, um exemplo de previsão para a usina. Né? Em termos energéticos, aqui sempre a previsão é um dia à frente. Né? Cada gráfico desse aqui é a previsão feita considerando esse horizonte de um dia à frente. A gente tem aqui até amanhã. E aí, nota-se, né, essa variabilidade que pode acontecer na produção fotovoltaica, que dificilmente, pelo menos assim, o dia seguinte, esses modelos meteorológicos vão conseguir prever. Em termos energéticos, o que a gente tenta é tentar aproximar ali de forma mais eficiente
possível essa produção. Aqui um exemplo é aquela questão da métrica de desvio, né? Lá a eólica tinha lá aqueles efeitos, né, do MAP ser alto com gerações mais baixas. Na solar é muito pior, porque você tem gerações aqui zero, né, a fonte não gera à noite, então você tem erros infinitos. E, na melhor das hipóteses, geração nula e previsão nula, e você também não consegue fazer essa conta. Aqui alguns exemplos, eu fiz questão de colocar aqui os horizontes da frente, né? São curvas de previsões. Eu sempre mostro os desvios ali da previsão do tipo dia à frente, mas a gente faz previsão até 10 dias à frente. Quanto mais longe, né, do momento que você está, mais difícil é essa previsão. No caso da eólica, na previsão desses modelos meteorológicos ali para o próprio dia, né, e para o dia seguinte, não há uma divergência tão grande. No caso da solar, mostra, né, até a dificuldade dessa previsão para o dia seguinte, é a diferença entre a rodada desses modelos para o próprio dia e para o dia seguinte. Mas em termos gerais, né, previsões aí para o dia seguinte, a gente está com desvios em torno de 6%, né, para o Nordeste, e o Sudeste é um pouco mais difícil, né, a variabilidade é um pouco maior, né, a gente está em erros aí um pouco mais de 9%. Também tem aí o fator redutor, né, do desvio devido à capacidade instalada também ser maior no Nordeste. Pois, finalmente, né, vou tentar aqui apresentar um pouquinho para vocês alguns avanços, né, algumas preocupações que o ONS já está pensando, né, os novos desafios, né, uma série de características, né, que a gente vai ter que pensar, né, em questão de novos modelos, novas representações, tanto aí modelos energéticos como modelos elétricos. Mas se eu puder dizer alguma coisa para vencer, resumir uma palavra, o que a gente tem que fazer para vencer esses desafios, eu falo que é cooperação, né? Então, é a cooperação com as universidades nacionais, internacionais, as agências de financiamento, as empresas do setor elétrico, os centros de pesquisas. Sem uma cooperação entre as instituições, a gente não vai atingir esse objetivo, né, que é vencer os novos desafios, né, de operar essa nova matriz energética do país. E aí, em relação, por exemplo, a gente veio aqui falando, né, das nossas maiores dificuldades, né, tem uma série de dificuldades, eu frisei aqui um pouco mais a parte da previsão, né, que a gente trabalha, mais, né, desenvolvendo esses modelos, né. E aí eu friso novamente, né, a cooperação entre as instituições de pesquisas e as universidades. Isso sempre vai trazer avanços para o operador e também para a sociedade, né, avanços computacionais, informações meteorológicas mais precisas. Agora a gente está aí, né, com maior dependência, né, desses modelos meteorológicos, dessas informações de previsão meteorológica, esses fenômenos, né, causam um impacto muito grande na geração, né, dessas fontes. Como principal ganho, né, do setor elétrico, a gente pode frisar maior segurança, né, operativa do sistema, maior eficiência no planejamento, do despacho hidrotérmico, aí é despacho hidrotérmico mesmo, despachado, melhor planejamento de intercâmbios, questão de operação de mercados, melhor desenvolvimento e funcionamento de reserva, tudo isso se traduz, ao final, em ganhos para a sociedade em redução de tarifas de energia. Um pouquinho, então, das perspectivas futuras. Um dos principais pontos que eu vejo, né, e aí é um desafio, né, como representar de forma eficiente as incertezas dessas fontes, né, devido a esses fatores meteorológicos.
Aí isso vai acabar acarretando novos desafios, aí, novos estudos para avanços nos modelos de planejamento, né, e modelos elétricos, consequentemente. Além de aprimoramento, né, de reserva, aperfeiçoamento desses modelos de previsão, que são aí hoje os principais insumos, né, para os modelos de planejamento. Algumas questões de avanços tecnológicos que vão nos preocupar em breve, né, a questão de usinas híbridas, é interessante até que certo ponto, né, aquela questão que eu tinha mencionado anteriormente, de causar aquela complementariedade, dar um efeito mais suave na variabilidade da fonte, né? Além de outros benefícios, né, o aproveitamento de equipamentos. Uma discussão, né, e aí é sempre um ponto de atenção da exploração do nosso potencial offshore, né, a gente sabe aí, estudos recentes, né, do alto potencial de exploração que a gente tem de eólicas offshore, algumas regiões até ali com um nível, né, uma profundidade bastante interessante para a instalação desses parques. A questão de solar também, solar rooftops, né, provavelmente aí há uma preocupação muito grande, né, esse tipo de geração, né, teoricamente o ONS não estaria enxergando o sistema, né, aquela geração ali distribuída nos telhados das casas, mas causa um impacto muito grande, porque como estimar, né, como fazer uma boa previsão da carga. Você tem lá dias mais nublados, ou dias, por exemplo, dias em céu claro, onde a geração nesses telhados seria elevada, o ONS estaria enxergando uma carga mais baixa do que parte dessa carga está atendida ali por essa geração. Em dias nublados, o inverso, né? Então, os modelos de previsão de carga, que são muito importantes, né, para a operação do sistema, eles têm que começar a enxergar, né, essa geração distribuída e sem observabilidade. Então, é um ponto de bastante dificuldade que a gente vai ter aí para os próximos anos. A questão de tecnologia de armazenamento, sempre a gente vê isso aí, então eu acho que é um tema, né, que tem que sempre estar no radar, é algo que traz inúmeras vantagens, né, para esse tipo de fontes, para aquele efeito variável, aquela dificuldade devido a essas variabilidades, além do aumento, né, de um modo geral, né, das fontes dessas novas renováveis na matriz energética, tanto a parte da geração centralizada, que vai aumentar consideravelmente, principalmente na geração eólica nos próximos anos, quanto a geração distribuída. Alguns aprimoramentos na regulação, né, e trazer alguns desafios. Eu trouxe aqui 2 exemplos, constando de off e serviços sociais. Constando de off, esses momentos, né, por exemplo, a gente vive aí uma situação atípica, né, essa pandemia teve aí uma redução de carga, então acaba implicando em reduções na geração eólica e solar, né, com muita frequência, e aí como valorar, né, essa limitação devido a questões, não só esses exemplos devido à pandemia, de redução de carga, mas também características da própria operação. Além de algumas avaliações de critério de inércia mínima, que sempre é um ponto que vem sendo discutido. Bom, aqui eu acho que eu termino a apresentação, espero ter contribuído um pouquinho aí com essa sessão de webinar de vocês, Bruno, Braulio. Agradeço muito pela oportunidade de participar dessa sessão de webinar de vocês. Estamos aí abertos para discussões. Passo a palavra para vocês para continuarmos aí nas discussões. Obrigado, Paulo. Excelente apresentação. Conseguiu até resumir o problema difícil, levantando todos os pontos, né, positivos e as dificuldades também que a gente precisa vencer, até mesmo dando uma dica para quem tem interesse na área. Bom, essa
sua apresentação. É interessante lembrar que a gente está fazendo esse webinar do 3F Minas Gerais. Então, envolve a seção Minas, o IPIC, o Braulio é o presidente do Young Professionals, também o capítulo estudantil profissional da PES, né? Power Management do 3S, além do plano estudantil também da UFJF, que tem nos ajudado também na organização desses webinars. Realmente foi muito bom, Paulo. Muito obrigado pela palestra. Excelente a sua apresentação. Eu queria, então, passar agora para um momento, a gente tem tempo de responder algumas perguntas. Gostaria de saber se alguém tem uma pergunta para fazer. Se não aparecer nenhuma, eu tenho. Eu vou começar com a minha. Com relação, você comentou aí até 2 vezes durante a apresentação, Paulo, a respeito das usinas híbridas. Chegaram a fazer alguma avaliação de como que isso impactaria nessa operação? Principalmente, né, eu acho aí, como elas são, de certa forma, complementares, né, em alguns aspectos, acho que teria um impacto talvez significativo em mais curto prazo, né, para a questão da operação. Chegaram a avaliar isso, até porque a EPE soltou, né, recentemente um documento sobre as usinas híbridas, então acho que era melhor a gente ter também essa visão, se já tem alguma coisa na operação. Bruno, a gente teve, né, uns estudos. Eu, assim, se eu respondesse por eles, eu estaria mentindo, porque eu não participei desses trabalhos. Eu até assisti uma apresentação, né, de uma gente, né, estavam aí projetando uma usina hídrica. Mas eu não conseguiria te responder o impacto, né, na operação. Assim, eu vejo o pouco que eu vi, né, em questão de vantagens, né, não só ali na questão do aproveitamento do equipamento, você tem uma área disponível que você pode compartilhar, mas do ponto de vista do operador, né, aquele efeito, principalmente ali na região da Bahia, onde você tem um comportamento da geração eólica maior à noite, né, e menor durante o dia, e a solar ao contrário, né, o inverso, né, você estaria, do ponto de vista de geração, né, uma curva muito mais suave, né? Então, assim, é difícil avaliar, né? Para criar esses testes, eu teria que fazer algumas simulações, né, a nível mais, mais ampliado, né? Eu não conseguiria te responder porque eu nunca fiz, né? Mas é uma ideia bem bacana. Eu queria ter trago alguns exemplos dessa usina híbrida, mas aí acabou que eu não consegui montar tudo aqui. Ótimo, mas é isso mesmo. Você já fez alguma simulação. É algo a ser feito agora, então. Um bom trabalho, né? Um bom estudo. Pensar numa simulação com usinas híbridas e comparar com a atual realidade. Legal. Tem uma pergunta aqui da Mariana Costa. Queria saber como o impacto da gestão de portfólio de energia eólica impacta na previsão. Por exemplo, a característica dos ventos Nordeste e Sul e também mudanças no primeiro e segundo semestre do ano. Se esse portfólio impacta mesmo ou não. Agradeço desde já. Impacta muito. Esse efeito, né, que a gente enxerga, né, quando você você vai pegando, era legal que eu trago alguns gráficos para mostrar, né, eu tentei resumir também um pouco a apresentação. Quando você vai pegando uma usina, e você vai agregando o número de usinas, né, em uma determinada área, tem regiões que tem ali uma concentração de usinas muito grande, ali no interior da Bahia, em Camporã, ali em João Câmara, no Rio Grande do Norte, você tem um efeito, né, suavizador muito grande, né, um perfil muito mais, muito menos variável, né, do que em regiões onde você tem uma concentração menor. Exatamente por conta disso, né, a gente não faz previsão por usina. E aí ela perguntou sobre o impacto, né,
na previsão, a gente nem faz a previsão por usina para tentar abstrair desse benefício. Então, as previsões elas são pensadas por agrupamento de usinas. Os modelos meteorológicos, na verdade, ele não te dá uma previsão para uma usina específica, ele vai te dar a previsão para uma determinada área, né? Esses modelos quebram, né, a atmosfera ali como se fossem cubos, né, agrícolas. Então, você tem uma única previsão do modelo meteorológico e ali várias usinas dentro dessa mesma área. Então, no modelo, a gente agrupa todas essas usinas, cria um vento equivalente, né, e a previsão é feita para esse conjunto. Posteriormente, é feita uma desagregação, tem aí uso aí o DECEM, né, aí entra ali a parte mais elétrica, então às vezes você tem que fazer uma quebra, mas do ponto de vista energético da previsão, é por agrupamento. Excelente. Tem uma outra pergunta. Ô, Bruno, não estou te ouvindo, não. Está me ouvindo agora? Está me ouvindo? Tô, agora sim, mas estava um pouco baixo. Tá, vou tentar chegar mais perto do microfone, porque não sei por que está dando algum eco. Uma outra pergunta. Obrigado pela apresentação. A expectativa da microgeração ter uma participação relevante? Se sim, quando? Pergunta para o Diego. Preocupante já, eu acredito que né? Então, a gente já está até projetando aí alguns estudos, né, do impacto dessa microgeração, né? Principalmente aí a gente está falando em impacto nos modelos de previsão de carga, né? Como que o ONS vai enxergar, aí cria até aquela figura de DSOs, né? Que o ONS ele não vai conseguir monitorar a medição ali na casa de cada pessoa, né? Então, é importante ter aí uma figura, né, de relacionamento do ONS com essa microgeração. É difícil a gente falar quando, né? Então, estimar quando isso vai acontecer é difícil a gente falar. Mas o ONS já está preocupado, né? Já está colocando lá nos seus projetos, né, de pesquisa esse tópico. Muito bom. A Mariana ainda perguntou se o agrupamento das usinas lá é feito por série histórica. O agrupamento, na verdade, ele é feito para todas as séries temporais que são utilizadas, né? Inicialmente, você agrupa as séries históricas, né? O dado observado, tanto de vento, quanto de geração, quanto de radiação, né? Quando o modelo é fotovoltaico. E aí, a partir desses dados agrupados, né, você cria geração muito simples, basta você somar e vento, você cria um vento equivalente, por exemplo. E aí você calibra os seus modelos com base, é como se você estivesse enxergando uma usina individual. Só que essa usina ela foi ali, os dados observados dessas usinas foram agrupados, então aquele efeito, né, você se tira um pouco aquela variabilidade que os modelos meteorológicos não preveem. Então, essa é a grande vantagem. E, posteriormente, né, a previsão desses modelos meteorológicos, elas consequentemente, elas têm que ser, você precisa de um vento previsto, né, de um modelo meteorológico desse, para aquele conjunto de usinas. Frequentemente pode ser que caia, seja o mesmo vento para todas as usinas, porque caiu, a usina está ali dentro, todas essas usinas estão ali dentro de uma mesma quadrícula desse modelo. Cada modelo tem uma discretização espacial diferente, né? Às vezes 20 e poucos quilômetros, no caso do GFS, essa NWF europeu, 20 e poucos quilômetros. No caso lá do modelo do CPTEC, a gente trabalhava com de 15, agora recentemente alterado para uns 5 quilômetros. Então, muitas das vezes você acaba gerando um vento equivalente do modelo meteorológico, que é o mesmo vento, né? Porque todas as usinas têm o mesmo vento. Mas pode acontecer que você cria agregações e você mistura ventos diferentes. Então, pode acontecer também. Mas respondendo a pergunta da Mariana,
todas as suas séries são agrupadas, né? Tanto as históricas quanto as previstas. Perfeito, Paulo. Uma curiosidade, né? Você sabe dizer, você mostrou um gráfico, né, que uma pergunta que eu ia fazer, já tinha uma ideia de fazer antes, por causa até da Califórnia, né? A Califórnia teve um problema recente com delta de geração renovável, né? E teve um problema grave lá. Você sabe dizer ali, desse histórico que vocês estão observando, qual que é o maior delta que a gente teve que atender aí de variação? Pode ser tanto para baixo quanto para cima. O maior delta, não, aí, Bruno, eu teria que pegar aqui, por exemplo, eu acho que você tinha falado a respeito desse gráfico aqui. Né? Eu procurar aqui, esse aqui. Isso. Aí eu teria que pegar e no histórico, eu reportei aqui o mês de maio, mas quando eu fui montar esse gráfico, eu tenho todo o histórico, né? A geração eu teria que fazer ali uma análise para procurar o período que deu esse maior delta. Assim, provavelmente, né, esse delta ele vai cada vez ficando maior, né? E a capacidade está incrementando, então no futuro, aqueles recordes, por exemplo, que eu mostrei, eles vão ser batidos daqui a pouco, né? Porque talvez o delta de vento seja algo que está acontecendo todos os anos de forma igual, né? Ou variando de alguns anos para o outro, mas aquela intensidade máxima está ali naquele padrão. Mas como a capacidade instalada está aumentando, esse delta também vai evoluir, né? A dificuldade de operar esse delta também vai aumentar. Mas eu não sei te responder qual período do histórico que deu esse maior delta, não. Eu teria que pegar e fazer uma procura aí. Não, claro, Aí seria legal, né? Desculpa te interromper, fazer talvez um delta percentual, né, da capacidade, né? Porque aí você tem uma noção de que aconteceu. Porque se a gente pegar aqui um período passado, você às vezes pode ter uma sensação de um delta muito grande, por conta do seu gráfico, mas aí a capacidade instalada era menor. Então, em megawatt, você deu um delta um pouco menor. Não, por isso que eu falei que era uma curiosidade mesmo. Você tinha essa. Tem algumas questões, tanto de dados, né? Você tem um histórico grande e também de capacidade instalada. Só queria só uma curiosidade. Né? Não, mas é muito interessante, Victor. Às vezes eu vi algumas perguntas, por exemplo, a gente tem lá relatórios dinâmicos, diários, que são até publicados lá no site do INS. Aí quando a gente ouve uma pergunta assim, podia colocar esse tipo de assunto lá no relatório, porque isso é simples, é automatizável, você vai gravando os seus deltas, né? E aí a gente apresenta lá. Foi até uma sugestão que você acabou me dando aqui. Legal. E é interessante mesmo, o que você precisa suprir de repente um curto espaço de tempo, né? É interessante dar para dar noção para quem está estudando o sistema. Muito legal. Aqui ainda tem uma vantagem, né, Pedro, que estamos falando em termos subsistema, né, o Nordeste. Quando a gente vai ali olhando, por exemplo, um ponto de conexão, que é algo que tem ali um impacto na operação, na sala de controle, né? Aí essas variações nesse curtíssimo espaço de tempo, ela é muito maior do que isso que eu estou apresentando aqui. Ô, Paulo. Oi, Bruno. A minha pergunta, primeiramente, boa noite, né? Gostaria de te agradecer pelo bom que fizemos, você estar aqui participando desse webinar. E pergunta, você falou que quanto maior a penetração, mais parques eólicos a gente tiver, mais se dilui esses erros, né, na previsão, correto? Isso. Mas isso é no plano da operação, né? O impacto na operação ele acaba sendo maior, né? E aí um erro, por exemplo, na previsão do vento, ele vai te dar um montante de erro muito maior. Mas do ponto de vista de efeito portfólio, você acaba compensando um pouco mais, né? Essa que é a minha dúvida. Isso seria no planejamento, né? Na parte da operação em tempo real, esse impacto vai ser maior. Porque, por exemplo, você
variabilidades e isso vai impactar em mais incertezas durante o tempo real, né? Por exemplo, rampas maiores, vou ter que compensar essas rampas, tanto de subida ou descida, de acordo com certas estratégias de controle, né? Isso, perfeito, perfeito. Em relação ali no tempo real, né, são duas preocupações um pouquinho diferentes, né? Por exemplo, uma coisa é a previsão percentual, né? E aí é mais fácil, porque se eu tiver um ponto de conexão onde está agregando mais eólica naquele ponto, a minha série ela se torna um pouco mais comportada, então é mais fácil prever. Mas aí o erro metodológico montante é muito maior. Né? Então, ali para o cara na sala de controle, ele está preocupado com esse montante. Né? Então, são assim, meio que perspectivas um pouco diferentes. Mas o impacto realmente é um pouco da minha dúvida, assim, se essas preocupações são diferentes, né? Porque são duas coisas distintas. Isso que você levantou, Braulio, é muito importante até para o desenvolvimento do modelo, né? A gente sempre está... uma coisa é quem está ali no estudo, né? Fazendo ali as previsões, né? E aí, eu quero acertar aqui o percentual da previsão, né? O quanto melhor o meu percentual da previsão for do desvio, melhor, né? Mas o cara na sala de controle, às vezes, você tem que aproximar um pouco dele para você entender a realidade do que ele precisa. Por exemplo, um caso que eu vou te exemplificar é em relação ao desvio negativo ou positivo. Eles têm um impacto diferente. Por exemplo, dos baixos térmicos. Porque você prevê acima, né, a eólica, o planejamento colocou, programação diária colocou que a geração eólica é bem alta, e aí no tempo real, né, na vida real ali, a geração vem baixa, o cara vai ter que despachar uma térmica para suprir aquele delta de desvio que você causou. Né? Ou seja, isso pode não ser uma tarefa fácil. Quando você erra ao contrário, você previu abaixo, né? É lógico que o custo operativo vai ser alto, né? Mas ali na operação em tempo real, o cara, na verdade, vai ter que desligar uma térmica. Né? E aí o impacto disso é diferente. Você partiu as térmicas do que você desligar as térmicas. Então, o desvio negativo e positivo, o cara tem toda a diferença. O cara de previsão, não. Eu quero reduzir o máximo o meu desvio. Independente se ele está para cima ou para baixo. Porque, por exemplo, você pode pensar, tem que colocar um viés, né? Uma tendência para errar sempre para cima. Né? Aí pode ser interessante para o cara não, mas para o cara de previsão não é. Eu penso assim que até uma rampa mesmo prevista é um grande desafio para o operador, né? Porque ele tem que tomar medidas, estratégias de controle, né, para compensar essas rampas, tanto de descida, por exemplo, para controle de descida. Braulio, para mim falhou um pouquinho aqui. Eu estava falando que, no caso, você está falando quando você exige visão diferente, né? Você prevê mais ou menos do real. E no caso, assim, quando você tem uma rampa grande, é também um desafio, né? Para o operador. Ele tem que tomar estratégias de controle para contornar aquilo, né? Por exemplo, uma operação ali em tempo 3 mil megawatts em 2 horas. Perfeito. Para o operador em tempo real, o maior desafio esses fenômenos de rampa, que é o mais difícil de se prever. Né? Por exemplo, alguns ventos de rajada, né, onde você aumenta muito, né, a sua geração em um tempo muito curto, e isso é extremamente difícil de se prever. Né? E para o operador na sala de controle, esse é o que ele precisa mais. Né? Do ponto de vista energético, essas rampas, a gente está aqui falando em rampas do ponto de vista energético, coisa assim de um dia, 2 dias, mas as rampas que acontecem ali a nível ponto de conexão, né, que é até onde o ONS está enxergando a rede básica, a variabilidade é muito alta, né, e essas rampas são cada vez mais fortes. Então, o impacto elétrico disso é muito grande, né, no operador. Eu acho que é o maior desafio. E aí eu te digo mais, não só na eólica, na solar vai ser um desafio tremendo. Porque aí passou uma nuvem, você tem... a geração vai lá embaixo. Então,
E prever nuvem é algo muito difícil, né? Você tem que se preocupar com a posição da nuvem, profundidade óptica da nuvem, né? Altura da nuvem. Né? Tem até um efeito legal, né, na geração solar. Às vezes você tem momentos que você gera mais, né, do que se tivesse o céu totalmente claro, porque às vezes o sol pega uma nuvem, aquilo reflete em uma determinada posição, e aí você gera mais que se o céu estivesse totalmente claro. Então, tem uma série de fenômenos e preocupações, né, que são da atividade lá para o operador. Obrigado, Paulo, pela atenção e por responder as perguntas. Vamos ver se tem mais algum questionamento. Eu acho que não tem. Então, queria agradecer ao Paulo mais uma vez, por ter com esse convite, Paulo. Parabenizar, a palestra foi excelente, muito legal. Como eu disse, você conseguiu fazer de forma bem concisa, mas apresentando os múltiplos problemas e aspectos da previsão, né, da necessidade disso no planejamento. É excelente. E, mais uma vez, obrigado por aceitar esse nosso desafio aí. Eu que agradeço, Bruno. Para mim é sempre uma honra poder participar desses eventos. É sempre legal a gente discutir e também poder sensibilizar, né, o pessoal, né, talvez interessar, a estudar um pouquinho aí desses temas e ajudar a gente lá, né, porque é bastante trabalho. A gente já está tendo, né, o país já está passando por essas transições, mas mais ainda no futuro, né? Cada dia uma hora para frente, né, Paulo? Isso. A eólica, né, a gente aprendeu um pouquinho na marra, né, porque a hora que começou as preocupações, a eólica já estava no sistema, né, cresceu ali muito rápido. A solar, como está começando, né, a gente tem a oportunidade aí de talvez acompanhar melhor, né, essa transição. Mas aí, caso surgir alguma dúvida, pessoal, fiquem à vontade. Eu deixei meu e-mail lá no final. Coisas que a gente não conseguiu responder aqui, dúvidas que possam surgir, né? Fique à vontade para perguntar, colocar. Caso alguém tenha interesse. Excelente, Paulo. Então tá aí. Quem tiver alguma dúvida, pode mandar para o Paulo, para mim ou para o Braulio. A gente encaminha também para ele. Ok? Obrigado, Braulio, por ajudar também. Obrigado ao pessoal do ramo estudantil, do capítulo PES. E um abraço a todos. E até a próxima. Dia 12 de novembro, a gente tem mais um webinar. A gente vai falar um pouquinho de Smart Grids, né? Então, quem quiser, com o Nando Show, lá da Universidade de Melbourne, também vai estar com a gente para falar de Smart Grids. Okay? Obrigado, Paulo. Um grande abraço. Um abraço a todos. Boa noite. Boa noite. Obrigado, Paulo. Desculpa aí que eu tive que dar uma saída, um telefone tocando aqui, que senão ia atrapalhar aqui o. Tá. Eu agradeço ao Paulo aí. Boa noite a todos que estão presentes, ao Bruno também, me convidado para o ciclo de webinars, e o Paulo por ter aceitado esse convite para a gente participar. Ok? Paulo, boa noite.